Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, o senhor Jorge, assim cumprimentando toda a plateia, e um destaque para o nosso vice-presidente, José Cuseli, que nos prestigia aqui no auditório. Prazer vê-lo conosco. E vamos falar um pouquinho das pessoas no meio dessa tecnologia toda, porque nuvem, soluções, coisas que falam conosco, mas quais são os problemas que nós estamos atacando? Quais são as necessidades que, de fato, nós temos e, nesse mar de soluções, quais delas nos interessam e quais serão selecionadas para estarem ao nosso alcance. Então, quando nós falamos da terceira onda da internet, não é uma onda tecnológica, é uma onda de modelo de relacionamento da tecnologia com o usuário, com as pessoas. Então, essa última apresentação, ela traz uma noção humana das duas anteriores de como isso vai chegar às pessoas e como nós vamos nos relacionar com essas soluções. Então, a base dessa relação é o que nós chamamos de personalização em massa. Essa já era uma previsão de Don Tapscott, no final dos anos 90, se eu não estou enganado, no livro Geração Digital, onde a primeira vez foi apresentado esse conceito que, com a rede mundial de comunicação, as pessoas chegariam a um ponto de serem atendidas de maneira exclusiva, mas num processo massificado. E parece que esse ponto começa a se fazer presente. Nós vamos correr essa agenda falando da primeira onda, a segunda e a terceira onda, sempre da ótica dos usuários. A primeira onda é voltada à questão da infraestrutura, tá? O que foi, na verdade, a internet na nossa vida. Nessa sala, com aproximadamente 200 pessoas, deve ter mais de 200 celulares. Há 20 anos atrás, não deveriam ter mais de 20 celulares, talvez nem mais de 10 celulares. Ou seja, a tecnologia toma conta da nossa agenda, dos nossos hábitos e do nosso comportamento. E a internet começou com a criação de uma linguagem binária, lá no século XVI para o século XV, XV para XVI, e acabou nos anos 60, tá, através de uma necessidade militar, gerando uma rede multicanal, depois a solução de entrega em pacotes, da mesma mensagem para diminuir risco, acabou numa rede de educação, finalmente de notícias, e nos anos 70 e 80 se consolidou do que nós chamamos a primeira onda da internet, foi quando nós passamos a utilizar uma nova infraestrutura de comunicação. Ela se diferenciava de todas as outras por duas características muito importantes. N para N, 24 por 365. Isso não existia até então. Era 1 a 1, ou alguns para poucos, ou alguns para 1, e também um ambiente aberto, mas com protocolo de comunicação padronizado. Essa primeira onda nos levou a trazer, de fato, o mundo às nossas mãos. O mundo, a sociedade da informação, ela é baseada na comunicação. Sem comunicação, não há como ter a sociedade da informação. Não sei se vocês conhecem um pouquinho de história, mas o cavalo era o limite dos impérios do passado. Há uma teoria que, há mais de 14 dias a cavalo, qualquer império deixava de ser forte, porque a comunicação não chegava a tempo da reação. E nosso cavalo dos dias de hoje é a internet. Em segundos, em frações de segundo, nós estamos com a informação na nossa mão. Essa primeira onda trouxe um diferencial à sociedade e ao nosso comportamento. Nós passamos a ter voz, a ser vistos e, principalmente, a ter instantaneidade nessa relação. Tá? E essa relação, vocês me perdoem, incompatibilidade aí de tecnologias, isso acontece ainda nos dias de hoje, criou um mundo de informações, bibliotecas novas que passaram a criar volumes de dados absurdos, interativos e acessíveis a todos. Nesse processo surge a percepção da internet, que era uma infraestrutura de comunicação, como o quarto canal de venda e comunicação. A venda antes era pessoal, depois era a venda por impressos, por telefonia e, finalmente, a venda em rede. E a comunicação seguiu o mesmo caminho.
Com a segunda onda da internet, nós temos, nos meados dos anos 90, o ingresso do e-commerce, a consolidação do domínio das ofertas. Todos percebemos, poxa, eu tenho um canal novo para me comunicar, para me mostrar e para oferecer formação, serviço, produtos, relacionamento, e se criou uma força da oferta, porque o usuário, naquela época, tinha uma experiência muito baixa. Nossa experiência com a internet, a nossa maturidade era muito pequena. Naqueles anos, começamos a usar e-mails. O e-mail foi criado nos anos 70, mas se consolidou como tecnologia de troca de mensagem nos anos 90, que logo apareceu a mensagem instantânea, e hoje ela domina esse mercado, entre outros meios, a questão de imagens também, a convergência de equipamentos, mas os anos 90 foram muito ricos no ingresso do usuário comum, do cidadão comum, nessa onda do que é a internet. Ele começou a surfar a onda da internet. Aqui a questão da lembrança do e-mail, me perdoe pelas imagens, está difícil verificar. Grandes fenômenos, como a Amazon, que trouxe o comércio para dentro desse canal. Nós até aprendemos a fazer venda por telefone até então, mas venda pela internet, nos anos 90 que a coisa começou, de fato, a fazer sentido. E, de repente, nós, mortais usuários, estávamos na UTI tecnológica. Uma overdose de solução. Facebook, Google, Hotmail, YouTube e infinitas, atualmente WhatsApp e tudo mais que temos ao nosso alcance. E nós temos que aprender tudo isso, assimilar. Quando nós estávamos, a maioria das pessoas aqui sentadas, estudou no quadro e no giz ainda. E nós tivemos que aprender como é que funciona esse mundo. E, de repente, esse mundo começou a ficar acessível, os outros a utilizarem, e nós ficamos sem alternativa. Ou nós fazíamos parte da solução, ou já éramos parte do problema. E, para surfar essa onda, nós descobrimos que ela era um pouco maior do que a segunda visão, da nossa percepção do que vinha pela frente. E essa é a onda que nós estamos construindo nesse momento. A terceira onda, caracterizada aproximadamente meados da década passada, e estamos até onde a gente enxerga, porque a longo prazo na área digital é um negócio complicado, porque envelhece muito rápido, ou a visão ou a solução, mas pelo menos até o final dessa década, de 2004, 2003, 2005 até 2020, que onda nós estamos passando, olhando pela ótica do usuário, pela necessidade de atendimento. A principal característica que nós gostaríamos de destacar nesse momento é a questão da força da demanda. A experiência e a maturidade do usuário passou a fazer uma nova ditadura. Não é o que você me entrega o que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu escolho. Tá? Eu não quero mais spam, eu não quero todos os serviços que me apresentam, eu não quero olhar coisas que eu não vou utilizar, porque eu tenho uma invasão de soluções, tem mais soluções do que problemas, necessidades ou oportunidades. Então, o que excede essa necessidade, essa demanda, precisa ficar fora do meu cardápio, e eu quero ser o dono do meu cardápio. Então, a nuvem, as soluções, as tecnologias que aparecem, elas dão meios, a própria conversa tecnológica com as coisas. Que coisas eu quero falar? Com quais eu quero me comunicar? Com o meu carro? Com a minha geladeira? Né? Com a segurança da minha rua? Eu quero falar com a família, com a empresa? Quem, quando, como? Alguém tem que ser dono dessa decisão. Na segunda onda, nós éramos donos, éramos empurrados a ela. Ela nos chegava e nós não sabíamos o que fazer. A terceira onda se caracteriza pela nossa escolha. A demanda passa a ser mais forte do que a oferta. E esse fenômeno já aconteceu no mundo real. Quem viveu os anos 60 e 70 profissionalmente, quem tinha um negócio, uma ideia, um produto, tinha mercado. Era só fabricar ou montar a empresa e sair. Dificilmente dava errado, porque tinha muito mais demanda do que oferta. A ditadura era da oferta. Quando a oferta cresceu demais, além da capacidade de absorção da demanda, as empresas passaram a ter uma competitividade maior e o consumidor uma força maior de escolha. Esse fenômeno que aconteceu no mundo real, no mundo dos tijolos,
está agora no mundo do bit e byte. Tá? E o consumidor passa, na terceira onda, a ter, de fato, o poder da escolha. De tecnologias eu não vou me estender, porque os colegas já foram bastante educativos nessa visão, mas nós contamos hoje com a computação em nuvem, com tecnologias de gestão em massa, de grande volume de dados, mobilidade total, redes de mobilidade total, soluções de apps que carregamos nas nossas soluções móveis, SaaS, PaaS, ou seja, soluções na nuvem, plataformas de nuvem. Para resumir, que isso vai nos entregar, a escolha passou a ser nossa. Essa é a grande mudança da terceira onda, não é tecnológica. A tecnologia anda numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade de absorção, mas nós somos o destino. E as pessoas passam a olhar as novas soluções pelo que elas entregam. Por exemplo, internet das coisas me entregam informações sobre coisas que me interessam, como eu citei, geladeira, carro, acabou a minha comida em casa, roupa que eu estou vestindo, meios de pagamentos virtuais, hoje não precisa dinheiro nem plástico. Solução convergente, pessoal e profissional, ou seja, eu trago meu próprio equipamento para onde eu estiver, soluções em 3D de impressão, ou seja, a materialização do que nós digitalizamos no passado, hoje nós estamos invertendo o ciclo, digitalizando, e a questão da mobilidade com as soluções de aplicativos que nós escolhemos, selecionamos dentro de um cardápio de opções que quase todas as tecnologias e plataformas já nos apresentam. E, nessa terceira onda, eu gostaria de provocar um exercício de dividi-lo em duas partes. A primeira parte, que é aquela que se baseia na tecnologia que propiciou tudo isso, dos web services, da nuvem, tá? Da tecnologia dos SaaS. Foi quando nós, de 2003, 2004 e 2005, começamos a construir esse arcabouço tecnológico e aprender a utilizá-lo. Então, as empresas e as pessoas passaram a ter serviços que estavam distantes do seu controle, passaram a ser usuários e passaram a escolher serviços que tinham acesso e aqueles que eles queriam ter uma visão a partir de uma interface única. Essa primeira parte, ela se caracterizou principalmente pela consolidação do modelo de redes. Não de rede de infraestrutura de comunicação, rede de relacionamento. E a rede de relacionamento começou com relacionamento pessoal, social, e ela navega fortemente hoje no meio B2B, e inclusive G2B, governo, que são as redes de comunicação profissionais ou de negócios e mesmo da área pública. Então, a grande caracterização foi o aproveitamento dessa tecnologia para a geração de rede. E, nesse ambiente de rede, nós começamos a ter o perfil. Quem nós somos? Com quem nós queremos falar? O que nós queremos ver? Aí começa, de fato, o movimento da personalização em massa. O próprio Home Bank, no passado, alguns anos antes, já antecipou isso, mas uma instituição única. A gente só consegue ver um banco de cada vez. A ideia da nosso web space é que nós vamos trazer tudo para ele. Vai ser uma convergência pela opção da demanda e não pela opção da oferta. E a grande palavra-chave nesse mar de soluções, dentro desse ambiente de rede, é a colaboração. Eu não quero mais fazer o que já está feito. Não vou repetir o que o outro já fez, principalmente no meio empresarial. Vou dar um exemplo simples, entrada de nota fiscal eletrônica. Se alguém já digitou, por que eu vou digitar de novo? Eu quero a cópia exatamente integrada e conciliada no meu sistema. Solução consolidada já. Isso é colaboração, retrabalho fora. Comércio eletrônico, comércio B2B, relacionamentos de cidadão com o Estado, tudo isso converge para colaborar. E a terceira onda, que é trazer tudo isso, todo esse conceito para a mobilidade total. Onde nós estivermos, não importa com qual meio, com qual canal, com qual equipamento, nós vamos ter espaços, interfaces e canais de acessos com aquilo que nós queremos com total mobilidade. Então, nós estamos vivendo essa transposição do conceito da nuvem como solução e das demais tecnologias para o total livre-arbítrio do usuário na sua mão, tomando as decisões.
Nessa terceira onda, se multiplicam os equipamentos, como nós falamos no primeiro momento. Eu não tenho dúvida de dizer que tem mais equipamentos de comunicação aqui do que pessoas. Tá? Se nós contarmos, eu não sei quantos por cento a mais, mas com certeza é maior o número. Começam a surgir novas ideias de serviços e negócios, tá? Todos já baseados na cultura digital, essa cultura construída nos últimos 20 anos, tá? Porque há 20 anos atrás essa cultura estava no meio acadêmico, militar, e em algumas poucas redes menores. Nos últimos 20 anos ela entrou na sociedade, os números são dados agora em trilhões de nós, né? Antes eram milhares, milhões, bilhões, e não para. E isso nos coloca para refletir alguns desafios. Consumidor e cidadão multicanal. Nós temos que estar preparados, não importa a forma de acesso, eu tenho que ver a mesma coisa do mesmo jeito. Tá? E serão várias formas, de um equipamento móvel, fixo, uma plataforma A, B, do meu telefone, do meu celular, do meu relógio. A colaboração e o relacionamento 360 graus. Tudo que puder compartilhar, que seja de interesse comum, e não seja privado, vai estar acontecendo. O que for privado vai estar protegido. E o outsourcing de processo e serviço, o que eu não precisar fazer, que alguém faça melhor do que eu, nós estamos voltando ao modelo tradicional, antigo, contrato especialista. Só que é digital agora, a entrega é digital. Mas a gente deve lembrar dos birôs de processamento de folha de pagamento, estamos voltando, está tudo de volta. A diferença é a maneira que a gente está entregando e a maneira que a gente está dando nome às coisas, mas o modelo retorna porque é um modelo eficiente e com soluções novas. E qual é o grande desafio? Integrar tudo isso com segurança. O que é meu, o que é nosso, o que é dos outros, tá? E como as coisas conversam, para nós enxergarmos tudo. Eu estou vivendo essa experiência em projetos que pessoalmente tenho desenvolvido, e até gostaria de finalizar relatando, vocês vão ouvir falar de um portal do cidadão, onde as pessoas não vão mais nas prefeituras pegar informações sobre, nem poupar tempo, nem nada disso, tudo vem no web espaço dela, matrícula do filho, vacina, recoleta de lixo, o que você quiser, PTU, mapa com os seus imóveis, tudo vem a você. Por que eu vou atrás? É o Estado que trabalha para mim, não é eu que trabalho para o Estado. Então, esse é uma inversão de conceito, e outro conceito mesmo no mundo B2B, onde os fornecedores estão sendo vítimas da produtividade de quem compra, porque eles não dão mais conta, atender na velocidade de demanda de informação e negócio, então estão se criando ambientes de redes de negócio voltados à produtividade da cadeia como um todo, porque se a cadeia não funcionar como um todo, os negócios transferem falhas de um ponto ao outro e vai chegar no consumidor. Então, isso não é mais uma promessa, tá? Essa terceira onda, que é a maturidade e a experiência do usuário, transformando as soluções num processo de decisão pessoal, já é fato. E o nosso desafio de reflexão aqui é dizer para onde isso está caminhando. Como nós vamos tomar as nossas escolhas pessoais, profissionais ou empresariais, para estarmos aderentes com toda essa tecnologia naquilo que de fato nos interessa. Muito obrigado.